E aí, gente boa! Como vocês estão? Meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos continuar a saga da medula adrenal. Porém, dessa vez o tópico será uma das patologias que aflige essa porção glandular. Agora, nesse nosso estúdio cozinha, matando a fome pelo conhecimento, vamos servi-la bem fresquinha. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, tem informação quente aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e eu convoco vocês a se inscreverem no canal. Deixem um like, ativem o sininho para as mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos pôr esse vídeo no forno. Então, queridos ouvintes, quando nos referimos a paraganglioma, nós estamos falando de neoplasias neuroendócrinas raras com origem embriológica da crista neural que se localizam ao longo das cadeias ganglionares da região cervical até a cavidade pélvica. Os paragangliomas mais comuns são os originados na região da cabeça e do pescoço, em torno de 60% a 70%. Essa neoplasia é, em grande parte das vezes, hipervascularizada e de origem familiar, e também de crescimento lento, e não tem uma predisposição por sexo. Possuem baixa incidência mundial, acometendo 1 a 300 mil indivíduos por ano e geralmente tem preferência por adultos jovens, de 30 a 50 anos. Afetam ambos os gêneros, embora exista um ligeiro predomínio feminino no grupo dos paragangliomas esporádicos da cabeça e do pescoço. A manifestação mais comum é a hipertensão arterial, além da cefaleia, taquicardia, diaforese, palidez e ansiedade. A tomografia computadorizada e ressonância magnética são exames de primeira linha, mas estudos funcionais com cintilografia com meto-iodo-benzilgonidina, a MIBG, e cintilografia com análogos da somatostatina e tomografia por emissão de pósitos também têm grande importância. Logo, o diagnóstico e estadiamento se baseiam na realização mais de exames de imagens funcionais do que exames laboratoriais. Os estudos recentes mostram que 40 a 60% dos paragangliomas derivam de mutações da linha germinativa. Isso indica que um estudo genético também pode ser um exame a ser considerado, auxiliando na precisão da diagnóstica adequada. Então vamos ver um pouco da classificação, né? Os paragânglios são divididos em dois grupos, simpáticos e parasimpáticos, se diferenciando em distribuição e produto de secreção. Dessa forma, os tumores também seguem essa classificação. Os paragangliomas simpáticos são encontrados em regiões axiais do tronco, ao longo do sistema pré- e paravertebral, ou também em tecido conjuntivo, perto dos órgãos pélvicos. Já os paragangliomas parasimpáticos estão localizados em cabeça e pescoço e ao longo dos ramos dos nervos glossofaríngeo e o nervo vago. Os dois tipos de paragânglios produzem catecolaminas. No entanto, os tumores simpáticos, eles têm maior relação com sinais clínicos relacionados à produção excessiva desses neurotransmissores, visto que neoplasias associadas a grande quantidade de epinefrina, em quase todos os casos, são de origem simpática. Então, apenas 5% dos tumores parasimpáticos produzem catecolaminas, sendo que seus sintomas são mais associados ao efeito compressivo da massa tumoral. Ainda não existem critérios padronizados para a identificação de malignitude nesses tumores, sendo considerados, então, malignos apenas quando encontradas células com características neoplásicas em áreas em que o tecido paraganglionar está ausente. Por isso, alguns aspectos com múltiplas observações microscópicas, tais como uma necrose tumoral, alta celularidade, até mesmo uma monotonia celular, uma invasão vascular, associado também a uma análise imunofenotípica e exames funcionais, têm se mostrado promissores nessa diferenciação.
Em relação à etiologia, do ponto de vista biomolecular, são hoje conhecidas as principais vias de sinalização intracelular oncogênica. Os genes mutados estão organizados em dois grupos diferentes, relacionados à via de gênese tumoral que lhes está associada, né? Tipo o estado de pseudohipóxia, que é o cluster 1, ou a ativação das vias oncogênicas de sinalização por sinais, que é o cluster tipo 2. Tem sido identificado também cada vez mais genes envolvidos nas patogêneses dos paragangliomas, prevendo-se que o peso da hereditariedade seja mais significativo do que se considera hoje em dia. Então, em relação a algumas etiologias, a gente tem a síndrome do paraganglioma familiar, que resulta de mutações de genes que codificam as subunidades da enzima succinato dehidrogenase do complexo mitocondrial 2, essencial no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória mitocondrial. No conjunto, esses genes são designados SDHX e acredita-se que funcionem como genes supressores tumorais. A mutação SDHB é a que apresenta maior risco de malignidade, de 31% a 71%, sendo por isso, então, necessária a pesquisa, né, de lesões metastáticas como parte da avaliação pré-operatória. A doença de von Hippel-Lindau é uma patologia rara, também com transmissão autossômica dominante e uma penetrância relacionada à idade, né, mais de 90% aos 60 anos. Ela é causada também por mutações do gene supressor tumoral VHL, que codifica a proteína PVHL. A perda de função dessa proteína leva à manifestação clínica da doença, caracterizada pela presença, então, de vários tumores benignos e malignos, tais como angiomas de retina, hemangioblastomas do sistema nervoso central, carcinomas das células renais. E, apesar dos feocromostomas serem mais frequentes, os paragangliomas podem estar presentes em menos de 10% dos casos. A neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Ela é uma síndrome de transmissão autossômica dominante causada por uma mutação ativadora do proto-oncogene RET, que codifica o receptor transmembrana tirosina sinase. Os paragangliomas são raros, contudo, os feocromostomas bilaterais podem ser observados em cerca de 63% dos casos. A neurofibromatose do tipo 1 é uma doença também de transmissão autossômica dominante, caracterizada por mutações do gene NF1, que codifica a proteína neurofibromina, envolvida no crescimento e diferenciação celular. O diagnóstico é clínico e assenta na presença de manchas café com leite, neurofibromas periféricos, alterações neurocognitivas, sarcomas e outros tumores. Nos portadores dessa patologia, os paragangliomas e ou feocromostomas surgem em 0,1 a 6% dos casos, sendo o feocromostoma mais frequente, com um envolvimento bilateral em praticamente 14% das vezes. A Dia Carney Stratax é uma doença autossômica dominante com penetrância incompleta, caracterizada pela presença de tumores do estroma gastrointestinal, GIST, e paragangliomas. Cada vez mais mutações da linha germinativa de SDHB, SDHC ou SDHD têm sido descritas nessa síndrome. Ocasionalmente, o seu quadro clínico se assemelha à tríade de Carney, que é representada por tumores do estroma gastrointestinal, paragangliomas e condroma pulmonar. E também é mais predominante no sexo feminino e para a qual uma etiologia genética ainda não foi identificada. Bom, quais são as manifestações clínicas, né? A manifestação clínica
é variável e depende da secreção ou quantidade de secreção de catecolaminas e também da localização do tumor. Como já referido, os paragangliomas simpáticos são maioritariamente funcionantes e tendem a se manifestar por um quadro relacionado com excesso de catecolaminas, enquanto que os parasimpáticos são habitualmente não secretores e seu diagnóstico se assenta na presença de sintomas compressivos das estruturas adjacentes e nervos cranianos. Então, a hipertensão arterial mantida ou paroxística é a manifestação mais comum. No entanto, até 15% dos doentes podem ser normotensos ou mesmo hipotensos, especialmente na presença de uma secreção aumentada de dopamina. As cefaleias, taquicardia, diaforese, palidez, ansiedade e ataque de pânico são também frequentes na apresentação. A tríade clássica, caracterizada por cefaleia, palpitação e sudorese, associada à hipertensão arterial, pode providenciar uma especificidade superior a 90%, mas é menos comum nos paragangliomas do que nos feocromostomas. Em relação à secreção de catecolaminas, os paragangliomas secretam preferencialmente a noradrenalina e normetanefrina, ao contrário dos feocromostomas, onde o predomínio é a secreção de adrenalina. Esse aspecto é decorrente da ausência nos paragânglios da enzima noradrenalina N-metiltransferase, responsável pela metabolização da noradrenalina em adrenalina. Mais raramente, pode produzir dopamina, estando a sua secreção mais frequentemente associada a lesões malignas, resultantes da desdiferenciação tumoral. Os paragangliomas de cabeça e do pescoço podem apresentar-se sob forma de massa pulsátil, abaixo da mandíbula, na maioria das vezes, e zumbidos, hipoacusia, disfonia, disfagia, em situações mais graves também mostrar uma certa paralisia dos pares de nervos cranianos. Quando localizado nas regiões torácica ou abdominal, podem manifestar-se por queixas álgicas, massa abdominal, obstipação, crise suboclusiva, hemorragia digestiva ou sintomas neurológicos compressivos. Por sua vez, são descobertos de forma acidental e em exames de imagem realizados por outra razão, ou até mesmo durante um screening de portadores de mutações de síndromes genéticas. Agora chegamos ao diagnóstico. O estudo bioquímico está indicado em todos os doentes com paragangliomas, mesmo na ausência de sintomatologia adrenérgica, e deve incluir o doseamento de metanefrinas urinárias e ou plasmáticas. Níveis elevados de metoxitiramina, metabólito da dopamina, constituem um marcador de malignidade, podendo ser observado em 70% das mutações SDHX. O doseamento da cromogranina A tem sido recomendado particularmente em doentes com paragangliomas não funcionantes. Os seus níveis são habitualmente elevados nas lesões malignas e correlacionam-se com a massa tumoral. Tem uma elevada sensibilidade, 83% a 93%, mas a especificidade é um pouco mais baixa, podendo se observar então alguns falsos positivos em doentes com insuficiência renal, ou insuficiência hepática, ou com uso de inibidores das bombas de prótons. O diagnóstico e o estadiamento tumoral se assentam na realização dos exames imaginológicos e funcionais. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são considerados exames de primeira linha na detecção de paragangliomas e têm uma elevada sensibilidade, cerca de 77% a 98%, para a tomografia e 90% a 100% para a ressonância, e uma especificidade já baixa, que é 29% a 92% para a tomografia e 50% a 100%, para a ressonância. A cintilografia com metiliodo-benzilguanidina, marcada com iodo 123, baseia-se na utilização de um composto estruturalmente semelhante à noradrenalina, que é captado e concentrado nos grânulos de secreção do tecido adrenérgico. Apresenta sensibilidade de 83% a 100%
e especificidade de 95% a 100%. Mas baixa sensibilidade na presença de metástase, 56% a 83%, e também nas mutações SDHB, que é aproximadamente 50%. A tomografia por emissão de pósitrons, PET-CT, utiliza como marcador o 18F-fluorodeoxiglicose. Ele é um composto captado pelos tecidos metabolicamente ativos. A sua elevada sensibilidade, de 74% a 100%, é superior à tomografia, à ressonância ou à cintilografia com a meta-iodo-benzilguanidina. E confere também uma vantagem no estudo de lesões metastáticas, principalmente nos portadores da mutação SDHB. Foram testados alguns falsos negativos em paragangliomas retroperitoneais, de cabeça e do pescoço, ou na síndrome de neoplasia endócrina múltipla. Atualmente não tem um consenso sobre qual é o melhor exame funcional no diagnóstico de screening dos paragangliomas. Embora a tomografia computadorizada e o PET-CT tenham grande sensibilidade, por vezes fornecem pouca informação sobre a natureza da lesão. O tratamento. A cirurgia é o tratamento de eleição dos paragangliomas, pelo potencial de cura definitivo. Por vezes, uma abordagem mais conservadora pode ser indicada no caso de tumores não secretores, de menores dimensões, cerca de 2, 3 centímetros, e nos indivíduos assintomáticos. A ressecção por via aberta é a preferida, embora uma abordagem laparoscópica também possa estar indicado em casos de tumores pequenos, não invasivos e com localização favorável para fazer a laparoscopia. O pré-operatório é fundamental para minimizar complicações cirúrgicas, então estando indicado nos paragangliomas secretores, né, dado o risco acrescivo de crise hipertensiva, arritmia, hipotensão grave ou choque hipovolêmico. Os principais objetivos do tratamento pré-operatório se assentam na normalização da pressão arterial, da frequência cardíaca e da correção da hipovolemia. O bloqueio alfa-adrenérgico deve ser realizado pelo menos 7 a 14 dias antes da cirurgia, procurando alcançar a normalização da pressão arterial, a frequência cardíaca e reduzir a vasoconstrição sistêmica. O fármaco que mais se utiliza é a fenoxibenzamina, que é um bloqueador não seletivo, alfa-1 e alfa-2, de ação prolongada. Os principais efeitos adversos desse fármaco incluem cefaleia, congestão nasal, taquicardia reflexa, e aí por isso a gente tem fármacos alternativos que podem ser utilizados, e nesse aí inclui-se a prazosina, doxazosina, terazosina, que são bloqueadores específicos alfa-1 com menor tempo de ação. E o principal efeito adverso é a hipotensão postural. Por vezes pode ser grave, mas a gente administra então esses medicamentos antes do paciente deitar. O bloqueio beta-adrenérgico está indicado na presença de taquicardia ou arritmia e deve ser só iniciado após o bloqueio alfa, uma vez que ele pode exacerbar a vasoconstrição induzida pelas catecolaminas e induzir uma crise adrenérgica, se usado isoladamente, Então, em alguns casos, alfa-bloqueantes não são suficientes para controlar a pressão arterial e a adição de antagonistas dos canais de cálcio pode estar indicada. A metirosina é um inibidor competitivo da tirosina hidroxilase que tem sido também utilizado em alguns centros na abordagem pré-operatória. Ele promove a diminuição da síntese de catecolaminas pela redução das suas reservas, facilitando o controle também da pressão arterial antes e durante a cirurgia. Os principais efeitos adversos é a letargia, que por vezes pode ser grave, sintomas neurológicos, extrapiramidais e gastrointestinais, sendo por isso geralmente reservado como tratamento adjuvante na doença metastática e nas grandes massas secretoras, ou talvez até mesmo em pacientes que não respondam a um bloqueio alfa. O tratamento deve ainda incluir um reforço hídrico e dieta sem restrição salina, para reverter a vasoconstrição induzida pelas catecolaminas e prevenir a hipotensão grave após a remoção do tumor.
A radioterapia. Sempre que a cirurgia não é possível ou há evidência de recorrência loco-regional, a radioterapia convencional ou estereotáxica pode ser uma abordagem alternativa, no caso de paragangliomas não funcionantes. Para os doentes com doença metastática ou irressecável, a radioterapia externa pode providenciar um controle tumoral e também um alívio sintomático. A utilização de outros métodos de ação local, nomeadamente ablação percutânea, quimioembolização e radiofrequência, também já tem sido utilizados em doentes com lesões metastáticas, mas com resultados pouco consistentes. Essa terapêutica pode desencadear uma crise hipertensiva por induzir liberação de catecolaminas e, por isso, a preparação médica tem que estar sempre indicada. O prognóstico e o segmento. A maioria dos paragangliomas é benigno. No entanto, 15 a 30% pode ser maligno. Então, não existe ainda marcadores bioquímicos, histológicos, genéticos ou imaginológicos que permitam diferenciar uma lesão benigna de maligna. E o único indicador de malignidade continua a ser a presença de metástases em tecidos não cromafins. Há ainda alguns estudos que sugerem que tumores de grande dimensão, secretores de dopamina, a presença de níveis elevados de cromogranina A ou mutações SDHB estão associados também a um maior potencial maligno. Os paragangliomas da cabeça e pescoço metastizam-se mais frequentemente para os gânglios cervicais, mas podem também originar metástases ósseas pulmonares. E a presença de metástase à distância nesses doentes está associada a uma pior sobrevida quando comparada com os ganglionares. Por outro lado, os paragangliomas não cervicais tendem a metastizar habitualmente para ossos, pulmões e fígados. A recorrência dos paragangliomas pode ocorrer até 20 anos após a apresentação inicial, pelo que o segmento deve ser para toda a vida. Então, o indivíduo deve incluir uma avaliação clínica, bioquímica e imaginológica, basicamente, por toda a vida. O follow-up pós-operatório, com medidas anuais de metanefrinas plasmáticas urinárias, também está indicado em todos os doentes com paragangliomas funcionantes. E a cromogranina A também é recomendada no segmento anual desses tumores, particularmente em doentes com medidas de metanefrinas negativas. Bom, gente, fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.